É isso aí, meus queridos. Bora para Provérbios 15. Hoje, Provérbios 15, aqui no YouTube. Vamos que vamos. Quem está acompanhando o livro de Provérbios, se você nunca leu, procure ler o livro de Provérbios, vai te fazer bem. Só vai te fazer bem. Com certeza não vai fazer mal algum a você. Independente da sua religião, não estou falando de religião aqui, mas da corrente do bem, daqueles que buscam a Deus, as coisas boas, a luz. E isso. Vamos seguir em frente, não importa o problema. Ânimo, levanta a tua cabeça e vai. Vai em frente, que Deus é contigo e Deus é mais. Aqui em Provérbios 15, hoje, na palavra do Senhor, nos diz assim: resposta calma aplaca a ira, palavra mordaz atiça a cólera. A língua dos sábios faz saborear conhecimento, mas a boca dos insensatos vomita ignorância. Então, nós estamos aprendendo com o rei Salomão, no livro de Provérbios, da Bíblia, né? Vem depois do livro de Salmos. Então, aqui os ensinamentos do dia a dia. Por quê? Por isso que, mesmo eu sendo terapeuta, eu estou fazendo esses vídeos do Provérbios, gente. Não sou pregadora, não sou pastora, nada assim dessas coisas, né? Realmente é porque o livro de sabedoria, ele nos ajuda a entender o nosso comportamento e por que as coisas, as pessoas que a gente anda e coisas que a gente ignora fazem com que nós caímos em ciladas. Então é importante buscar esse conhecimento e a palavra de Deus ajuda nesse conhecimento do dia a dia nosso, né? Desse dia a dia tão complicado, dessa selva de pedras que nós vivemos hoje em dia no mundo, não é verdade? Então ele fala assim, versículo 3: em todo lugar os olhos do Javé estão vigiando os maus e os bons, né? Então realmente tem um olho vigiando. Está aqui na Bíblia. Em todo o lugar está os olhos do Senhor, Deus, vigiando os maus e os bons. Para reconfortante palavra reconfortante é a árvore de vida. Língua perversa fere o coração. O tolo despreza a correção paterna, mas quem observa a repreensão é esperto. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto só traz inquietação. Então aqui está falando sobre obedecer, né? É claro que a gente tem muitas assim críticas, muitas vezes, que a pessoa faz aos próprios pais, né? Dizendo assim, não, eu não vou seguir. E às vezes realmente aquele pai ou aquela mãe não está dando aquele conselho correto ali, conforme uma índole mais correta e tudo mais. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Se eu tivesse seguido, eu comecei a seguir tardiamente o aconselhamento dos meus pais. Eu confesso isso. E porque quanto mais você vê que o teu pai e a tua mãe tá falando uma coisa correta, que tem cabimento, tem lógica, para analisar. Se você obedecer aquela palavra dele, você vai se dar bem na vida. Né? Então é muito importante isso, a gente parar para analisar muito profundamente isso. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto só traz inquietação. A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. Javé detesta o sacrifício dos injustos, mas aprecia a súplica dos homens retos. Sacrifício dos injustos aqui, né? Que a gente também pode dizer que são essas pessoas, né? Que se fazem de Deus, de filhos de Deus, de boas pessoas, pessoas religiosas, tal, aparentemente para os outros. Porque dentro da casa deles eles são terríveis, terríveis, sem piedade, sem coração. É gritos e mais gritos, é ofensa em cima de ofensa. Né? Mas para os outros, perfeito aqui, ó. Uma maravilha, só para os outros. Por isso que Deus detesta o sacrifício dos injustos, né? Javé detesta o comportamento dos injustos, mas ama a busca da justiça. Quem busca a justiça. Nós aqui, nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Mas Deus ama aquele que busca a justiça, se inclina diante dele,
se humilha diante dele e busca ser melhor, busca sabedoria, busca conhecimento, busca discernimento, se afasta de pessoas, de coisas, de lugares que não é conveniente a um cristão, que não é conveniente a uma pessoa de boa índole. Desvia-se do mal, o máximo que a gente possa. E nós todos os dias erramos, é claro, mas nós estamos em busca dessa sabedoria e dessa perfeição. Pelo menos estamos na busca de fazer isso. Então aqui fala que Deus detesta o comportamento dos injustos. Quem se desvia do caminho será duramente punido, e quem não gosta da repreensão morrerá. Morte e abismo são transparentes para Javé. Aqui a gente está falando essas palavras mais assim pesadas, até que não poderia, talvez aqui na rede social, mas é porque na palavra de Deus já está descrita dessa forma, né? Então seria por isso. Então tá aqui. Daí o insolente não gosta que o repreendam. E não anda com os sábios. O insolente não anda com os sábios. Aí a gente vê, né? Daí a gente já vê com quem será que a gente está caminhando, com sábios ou com insolentes? Porque se os insolentes não andam com os sábios, fica uma pergunta para nós. Nós estamos andando com quem? Provavelmente o insolente anda com o injusto, o insolente anda com o tolo, o insolente anda com o ímpio, ele anda com o perverso, ele anda com o traidor, então tudo vai ao bando. E nós lá enfiados naquele meio, gente, será que combina? Com certeza não. Então, vamos refletir sobre isso. Coração contente alegra o rosto, mas o coração aflito deprime o espírito. Mente reta procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de ignorância. Para o pobre, todos os dias são maus, mas para o coração alegre está sempre em festa. Mas o coração alegre está sempre em festa. Mas daí que fica, né, gente? Vamos refletir isso aqui. Vamos pedir a Deus um discernimento durante aí a semana, quem acompanhar, quem um dia assistir esse vídeo. Por que aqui está escrito assim, né? Para o pobre, todos os dias são maus. Mas para o coração alegre, está sempre em festa. Mas o coração alegre está sempre em festa. Nós já aprendemos aqui no livro de Provérbios o que significa pobreza. Se você ver nos vídeos atrás, eu expliquei lá que eu também aprendi com outras pessoas que já fazem esses estudos. O que significa pobreza aqui na Bíblia? O que está significando isso aí? A palavra pobreza. Pobreza. Não é pobreza de não ter dinheiro, gente. Diferente. É diferente. Mais vale o pouco no temor de Javé do que grandes tesouros com inquietação. Mais vale um prato de verdura com amor do que um boi cevado com rancor. Por quê? Porque quando a pessoa está com rancor, está com o coração ferido, magoado, amargurado, pode estar na melhor festa. Que ela vai estar se sentindo sozinha e triste ali. Não vai ter nem gosto aquela comida. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E com você, será que já aconteceu isso? De você estar numa festa, lá no meio de um monte de gente chique, né, ao teu ver, muito bem arrumadas, até assim, melhor financeiro que você, no teu ver, e você, mas você não estava feliz, você estava só por aparência ali, né? Por quê? Porque o teu coração estava cheio de rancor, então não há felicidade, só exteriormente. Sabe, gente, por mais que às vezes a pessoa fica chateada que a gente fala essas coisas aqui, mas é a realidade, é a pura realidade. Eu sei que você pode estar passando um momento aí difícil da sua vida, mas a gente passa a mão na nossa própria cabeça dos erros e uma hora a gente tem que olhar para nossas feridas emocionais e falar assim, não, chega, basta. Agora eu preciso mudar. Eu preciso mudar essa minha vida. Eu preciso dar passos diferentes para que a minha vida seja diferente. Eu preciso mudar esse meu comportamento que não está me levando naquele caminho que é o da felicidade, que eu tanto busco. Então, fica a reflexão. O homem colérico provoca disputa, o homem paciente acalma as brigas.
O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a trilha dos retos é estrada plana. Filho sábio é alegria para o pai, mas o filho insensato é a desonra para a mãe. O ignorante alegra quem não tem bom senso, mas o homem prudente caminha direito. Os projetos fracassam por falta de consulta, mas têm sucesso quando muitos conselheiros. E às vezes a gente pergunta ali a palavra de 2, 3, isso é uma coisa bem difícil hoje em dia, né? Tá muita opinião, é muita informação. Até tem hoje até a inteligência artificial aí também, que tá dando mais também informações para nós, opiniões ali descritas que a gente lança lá. Vamos pedir discernimento a Deus, né? Tudo que nós devemos já seguir a risca, gente. É discernimento, sabedoria e entendimento. Então, aqui a palavra do Senhor nos diz, muitos conselheiros, mas o principal é o pedido da sabedoria. E também os conselheiros, não é um que fala ali para você, pode ir na fé, vai lá e faz que vai dar certo, eu garanto, será? Será? E às vezes você tá num relacionamento aí, que você entrou num conto de fadas, que não deu em nada, só palavrinhas bonitas, só promessas vazias e falando pra você fazer um monte de coisa. Às vezes você tá carregando gente nas tuas costas aí, modo de dizer, que a criatura não levanta um palmo, um dedo para te ajudar em nada. Então, é bem complicado. Que alegria saber dar uma resposta. Como é boa a palavra oportuna. Aí, passar aqui a folha, já está terminando o capítulo 15. O prudente sobe por um caminho de vida que afasta do mundo dos mortos. Javé derruba a casa dos soberbos e fixa marcos no terreno da viúva. Javé detesta projetos perversos e gosta de palavras sinceras. Quem cobiça ganhos desonestos acaba minando a própria casa, mas quem odeia o suborno viverá. O justo reflete antes de responder, mas a boca dos injustos vomita maldades. Javé se afasta dos injustos, mas ouve a súplica dos justos. Olhar sereno alegra o coração e a boa notícia renova as forças. Vamos ser esse propagador de boa notícia, né? Porque tem pessoas que só traz má notícia para os outros. Sempre vai ouvir da boca dela, é só uma coisa para deixar outra pessoa triste para baixo. Nossa, quantos seres assim. Quantos seres assim no nosso redor, só sabe jogar os outros para baixo. Às vezes a pessoa vem chegar alegre, ele já vem falar uma palavra ou ela para acabar com a alegria daquela pessoa. Os seres amargos, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, e que nós não sejamos essa pessoa. Vamos buscar nós não sermos, vamos ser os construtores, não os destrutores. Os destruidores não, mas sim os construtores de um mundo melhor. Independente da tua religião. Olhar sereno alegra o coração, mas a boa notícia renova as forças. O ouvido que escuta a repreensão sadia se hospedará no meio dos sábios. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo, mas não aceita a repreensão, mas quem aceita a repreensão adquire bom senso. E como é difícil nós aceitarmos a repreensão, né? A gente não quis aceitar, muitas vezes, nem a repreensão dos pais, né, gente? Que queria dar conselho para nós, um bom conselho, para nós seguirmos um bom caminho, para nós nos darmos bem na vida, que seria a felicidade deles, daquele jeitinho deles. Você sabia que às vezes os pais têm muitos defeitos, mas naquele mundinho deles que eles vivem, que eles aprenderam, eles amam você? Sabia disso? Eles nos amam daquela forma que eles aprenderam a viver? Muito importante nós pensarmos isso e honrarmos os nossos pais. Sabe, aquilo que é negativo, que eles passaram, deixa de lado. Mas pega aquilo que é bom, aquilo que é produtivo, aquilo que você vai usar para o resto da sua vida. E você vai, olha, se alegrar. Um dia que você não tiver mais eles para dar um abraço.
Você vai se alegrar. É muito importante. Gente, então é isso, né? Para finalizar, quem rejeita a correção despreza a si mesmo. Mas quem aceita a repreensão adquire bom senso. O temor do Senhor é a escola da sabedoria. E antes da honra está a humildade. Ai, gente. O temor do Senhor é a escola da sabedoria. Não precisa muitas faculdades, PhD, doutorado, porque a escola dele, o temor dele, que é respeitar, não é ter medo. Não é ter medo do castigo dele. É o respeitar. Respeitar aquilo que ele respeita, que são os seres humanos, que é a natureza e que é toda a criação. Então, gente, para encerrar, né, já deu 16 minutos, por mais que a gente fala rapidinho, mas o livro né, ele tem ali tudo que está escrito, a gente fala bem por cima, assim, leia lá você depois para você refletir, né? Eu não sou pregadora, como eu falei, então você vai ler, você vai discernir, pode ver em outros locais que explica, tá? Então, falar calmo aquilo que é reto e direito, né? Que é a gente não ficar com gritarias tentando se exaltar para falar que nós temos razão. Jamais nós, como pessoas que queremos buscar sabedoria, vamos ficar com gritarias, né? Nos assoberbando, gritando para tentar convencer que está certo a nossa palavra. E sim ao contrário, falar calmo com as pessoas, falar baixo com as pessoas, né? E falar o que é o correto, mas de uma forma calma, né? E corrigir também somente os sábios, né? Porque a gente aprendeu aqui no livro dos Provérbios, não adianta ficar corrigindo os tolos, porque eles não querem, eles não têm entendimento e muitas vezes não querem entender. Sabia que tem muitas pessoas tóxicas? Elas não querem deixar de ser tóxicas, elas estão ganhando com isso. Elas têm uma vantagem, então você vai ficar ali perdendo o seu tempo e tentando convencer elas a mudarem de vida? Então, corrija o sábio. Aquele que quer aprender, aquele que está melhorando, aquele que está subindo aos poucos. Aquele que é humilde de coração, embora seja ingênuo e ainda não saiba fazer. Como né? Eu tô aprendendo com outras pessoas. Eu tô aprendendo com outros. Sempre nós estamos aprendendo, né? Quando você não tem luz sobre algo, você tende a tropeçar naquilo, né? E a escuridão é a falta de conhecimento. Ser justo e fazer a vontade de Deus, a alma, que é o piloto dessa máquina, que é o nosso corpo, precisa tomar a direção. Por quê? Porque assim, ó, se a minha alma é confusa, se a minha alma está na escuridão, se a minha alma está com a falta de discernimento, o meu corpo que vai me dominar. Então eu vou fazer tudo que ele tiver vontade, só vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E o corpo da gente, ele não quer fazer coisas realmente às vezes boas, só é aquela história, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Seria mais, vamos colocar assim, dormir, comer, festar, é o prazer e fugir da dor. Buscar o prazer e fugir da dor, mas nem sempre isso vai nos levar em caminhos bons. Pode ser que nós caímos bem num precipício só fazendo isso e não pensando na alma. Então, a alma, quando ela tem a luz, ela vai direcionar. Então, gente, para encerrar, eu quero dizer assim, ó, a nossa vida é como um filme e você tem que ser o protagonista. Perdão, você não tem que ser nem o protagonista. Você não pode ser o coadjuvante, que todo mundo tá mandando, principalmente os seres da treva mandam tudo em você, eles dão a dica de tudo para você fazer. Tudo. Até o jeito de você andar, às vezes. O ser das trevas te fala, anda assim, anda assado, come isso, não come aquilo. Você vai direitinho, por causa, né? Porque você não acredita nem em você e nem em Deus. Então, sua alma tá fraca. Você não sabe para onde você está caminhando, você está em trevas. Então, gente, busque a sabedoria. Busque a luz que vem do Senhor. E você, na verdade, você não tem que ser nem o ator coadjuvante do filme, nem a atriz principal. Você tem que ser o roteirista e o diretor. Você vai fazer a tua história a partir de hoje.
Você não vai mais deixar outras pessoas fazer a tua história. Você vai escrever a tua história e vai dirigir essa história. Tá, gente? Fica a dica de hoje. Um abração para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.